Primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Essa coletiva nada mais é do que um rápido balanço do que nós vamos apresentar, do que foi feito, né, nesse curto espaço de tempo. E aqui na mesa está nosso vice-presidente Marco Benevides, do Executivo, Alain, nosso diretor de futebol, Vitor Pessoa de Melo, presidente do Conselho Deliberativo, e Álvaro, vice-presidente do Conselho. Não, Álvaro Maia, claro, mas está faltando o nosso Adriano Lucena, presidente do Comissão Patrimonial, que infelizmente está em viagem e não pode participar. E também o desembargador Bartolomeu Bueno, presidente do Conselho Fiscal, que também está ausente, não pôde participar. Mas aqui a gente vai dar um briefing rapidamente. Doutor Alain Araújo, falar os nomes completos, né? Mas vamos lá. Primeiro, fazer um breve relato do que foi desde o dia 20 de novembro, que foi o dia efetivo da posse na nova gestão. Como todos sabem, a gente adentrou ao clube sabendo das dificuldades, mas naquele momento, há uma semana anterior à posse, no dia 12 de novembro, nós tivemos a eleição por aclamação. Isso é um dado importante ser colocado, porque há muitos anos aqui no clube não se tinha uma unidade, né, como foi feito em novembro último passado. Na realidade, não é virtude individual de ninguém, simplesmente o senso de responsabilidade daqueles que frequentam o clube, que fazem a história do clube e que viram que, mais do que nunca, é importante a gente unir as forças para tentar construir um novo Santa Cruz. Construir em torno da unidade e também porque temos outros desafios enormes, como, por exemplo, resgatar a autoestima do torcedor, resgatar o futebol, até mesmo chegar à SAF, que é um desejo da ampla maioria dos nossos sócios torcedores. Então, em novembro, a gente adentra ao clube, juntamente com toda a nossa diretoria aqui presente, e foi um trabalho muito duro, difícil, e que eu quero aqui parabenizar e agradecer cada componente aqui presente, e também aqueles que não estão aqui no momento, porque não puderam estar, que não podem estar, mas pelo trabalho, né, abnegado de deixar suas famílias, seu trabalho, enfim, se dedicar, né, ao clube de uma forma que eu diria heróica, num momento tão difícil que nós estávamos passando. Estamos passando na realidade. Então, no dia 24 de novembro, logo após a posse da nova diretoria, chega o técnico Itamachule, que veio comandar o futebol de Santa Cruz, junto com o Salles, que também a quem eu quero, aos dois, dar o meu abraço e meu agradecimento pelo profissionalismo, pelo comprometimento que tiveram aqui em Santa Cruz e que, se Deus quiser, vão estar novamente no final do ano, já que isso é contratual e a gente vai passar por essa pauta posteriormente. Mas quero aqui dar o meu agradecimento público ao professor Itamachule e também a Francisco Salles pelo empenho que eles têm, que eles tiveram aqui nesse curto espaço de tempo em que trabalhamos juntos. Bem, como todos sabem, a gente pegou o clube numa situação muito difícil, com muitas folhas salariais atrasadas, inclusive do 13º, um número realmente muito acima do que a gente esperava. Nós estamos em recuperação judicial, esse é um dado relevantíssimo, então todos sabem a situação difícil financeira que nós estamos. Então a gente, naquele momento, tinha vários desafios. Primeiro, colocar a casa em ordem, deixar os salários dos funcionários em dia, bem como montar um time, né, com um calendário tão escasso, sem calendário definido para 2024, bem como com a desconfiança do mercado. Então, eu até vi alguma entrevista do professor Itamachule, quando ele disse que eles receberam muitos e muitos nãos. Por quê? Porque ia ao mercado e, muitas vezes, o jogador tinha até interesse em vestir a camisa da gente, mas sempre diziam, mas a situação é muito difícil, não se paga, a gente não vai. E logo depois do campeonato, eu vi uma entrevista do próprio Itamar, dizendo que não para de atender o telefone, porque o que tem de jogadores, né, empresários, procurando para colocar seus atletas aqui no clube, é um sem número de ligações. Então, isso retrata rapidamente o antes e o após o pernambucano, apesar do curto espaço de tempo. Então, a gente conseguiu colocar
os nossos funcionários em dia, a folha em dia. Conseguimos, a palavra é essa, ver o sorriso dos nossos funcionários no dia a dia aqui do clube, trabalhando diferentemente do que era anteriormente. E, a partir daí, a gente partiu para, até paralelamente, a formar um time, em que muitos, a grande maioria, não acreditava que a gente formasse um time competitivo. E aí eu quero parabenizar mais uma vez a comissão técnica, o doutor Alan Araújo, todo o nosso corpo diretor de futebol, por ter montado em tão pouco tempo, com um curto espaço de tempo, com tão pouco recurso e também com tão pouca credibilidade no mercado, naquele momento, formar um time tão competitivo e que muito pouco, como vocês todos viram, a gente não chegou às finais do campeonato, né? Jogando de igual para igual com todos eles, né? Com orçamentos bem maiores que o nosso, mas a gente fez valer a mística da camisa do Santa Cruz, da nossa torcida, que aí vem o meu maior agradecimento, primeiro a Deus, mas segundo a nossa torcida, que é quem leva o time nas costas, como todo ano é assim. Então, a gente conseguiu construir um time competitivo, né, um time que deu orgulho, né, a todos nós. Eu lembro bem quando a gente perdeu no jogo lá, no último jogo, nos pênaltis, uma tristeza enorme, né? Nos abateu. Mas, ao mesmo tempo, o que eu recebi de mensagem parabenizando pelo empenho, pela entrega, né? Por tudo que nós fizemos nesse espaço de tempo, foi muito gratificante. Então, esse foi o primeiro momento, ou seja, montar um time do zero, lembrando que nós temos 3 jogadores no profissional, 3, tivemos que subir 11 da base e partir para o mercado para contratar. E aí, fizemos realmente contratações pontuais, deram muito certo, é verdade, e só tenho a agradecer esse grupo, que foi um grupo muito comprometido. Posteriormente, eu vou passar, em cada ponto que eu for falando, depois eu passo para os nossos diretores, a Alan vai falar sobre futebol, Marcos sobre a estrutura, enfim, todo o nosso pessoal vai dar uma pincelada em cada assunto detalhadamente. Mas dizer que o futebol realmente foi um orgulho para todos nós nesse começo. E eu tenho visto isso onde eu ando, tá? De manhã, tarde, noite, onde eu ando, a satisfação do torcedor tricolor de saber que a gente está resgatando com responsabilidade, com trabalho, com luta, né, a força do nosso clube. Dito isso, a gente vai tocar agora sobre as renovações, falando sobre futebol ainda, para depois falar sobre as outras questões, mas sobre futebol. O que é que foi feito com relação a Itamachule, Salles, e foi muito dada publicidade a essa questão do retrô conosco. Veja, nós temos um planejamento, inclusive financeiramente, todos sabem a situação que ainda nós estamos. A gente tem uma esperança muito grande de jogar a Série D este ano, e foi feito realmente várias incursões, muito trabalho ao longo desse tempo todo, lutando pela vaga da Série D. Em nenhum momento, é bom lembrar, foi prometido que a gente jogaria a Série D, isso não é verdade, como também, em nenhum momento, a gente baixou as armas ou disse, a gente está fora da Série D. Nós estamos lutando até então, e aí depois eu passo a palavra para o doutor Álvaro Maia, que vai tratar sobre a peça, né, o recurso que nós demos entrada, que, inclusive, por algumas pessoas, né, e aí eu não vou entrar no quesito se foi de má fé ou não, mas o fato de que diz, quem entrou foi um grupo de conselheiros, quem entrou foi um torcedor A, B ou C, não teve nada disso. Essa equipe aqui trabalha dioturnamente unida. Todo esse trabalho jurídico primordial e de excelência que o doutor Álvaro está comandando, isso foi conduzido por todos nós juntos. Muitas vezes, quando eu estou numa frente, Vitor está em outra, Álvaro está em outra, Álvaro, prepara a documentação, e isso é tudo passado por um comitê nosso, gestor. Então, não houve essa questão o deliberativo, até Vitor pode falar depois, o deliberativo deu entrada num processo e o executivo ficou fora. Não tem isso, o clube aqui é um só, e a gente trabalha, até para deixar um pouco chateado aqueles que torcem contra, a gente trabalha muito unido. Tudo que é feito aqui é feito a várias mãos. Aqui ninguém faz nada sozinho. Então, esse trabalho também da parte do deliberativo e da ação protocolada, isso vai ser falado para vocês detalhadamente
com relação à questão jurídica. O Santa Cruz está buscando ainda agora judicialmente essa questão, está buscando judicialmente a vaga, já que as tratativas que tivemos com a CBF, eu propriamente tive, e mais de uma vez, inclusive, não surtiram efeito. Então, vamos judicializar a questão, porque nós achamos que nosso direito é bom. Então, vamos buscar nosso direito. Então, a democracia é isso. Eu acho que o doutor Álvaro vai dar umas pinceladas aí para vocês sobre isso. Então, a Série D, a questão da renovação dos atletas e Santa Cruz e Retrô. Nós temos um planejamento muito detalhado e muito delicado, porque, diferente dos outros clubes, a gente está sem receita, né? A gente não tem receita de televisão, a gente está num momento crítico. E a gente esticou até onde podia para saber se a gente poderia ou não disputar a Série D. Assim foi feito. Só que, infelizmente, até o momento, a gente não conseguiu êxito, né, junto à CBF, de disputar a Série D. É por isso que vamos entrar judicialmente. Dito isso, a gente não teria condições de arcar com a folha que temos feito, inclusive com um esforço hercúleo muito maior do que vocês imaginam para montar o elenco que nós montamos, que a gente, inclusive, deu o teto inicial de X, depois a gente foi aumentando esse teto para ficar mais competitivo, e mesmo tendo um teto muito abaixo dos grandes concorrentes nossos no Pernambucano, a gente conseguiu montar um elenco competitivo, mas a gente não iria conseguir manter esses pagamentos, até porque, teoricamente, no momento, a gente não tem que disputar. Então, foi feito um planejamento da seguinte forma: Itamachule e Sales, que tinham propostas, inclusive, de outros clubes no sul do país, no centro-sul, e também do Retrô. Logicamente, isso foi um trabalho a várias mãos. A gente achou importante a gente renovar Chule não, porque já estava até o final do ano, mas eu vou entrar nos jogadores. A gente ter a volta deles no final da Série D, ou seja, Itamar e Sales vão para o Retrô, terminou a Série D, voltam imediatamente, já na pré-temporada, para começar conosco a pré-temporada e fazer efetivamente um planejamento diferenciado que foi feito, né? Com a espinha dorsal, como eu repito, a gente teve 3 jogadores apenas no profissional, quando a gente chegou aqui. Então, a gente vai ter uma espinha dorsal com vários jogadores, né? Inclusive, essa questão da renovação de vários atletas que nós estamos fazendo no momento, essa renovação está sendo feita até o final de 2025 e emprestando esses jogadores para que eles joguem a Série D, C, B, enfim, a série que eles forem designados e voltem logo depois para participar da pré-temporada conosco, né? E, nesse meio tempo, a gente vai dar vamos dizer assim, um olhar muito diferenciado à base, porque a nossa base, que sempre foi o que sustentou o clube ao longo dos anos, está defasada, está sem investimento há muito tempo. Então, nós temos agora um caminho: judicializar, como fizemos agora, e jogar a Série D, e aí montar um novo time e disputar, ou também, se não tiver êxito, espero que tenhamos, a gente cada vez mais se aplicar e reforçar a questão da base, porque é um alicerce do clube, e já está no planejamento que a gente vai ter um olhar especial, né, sobre a questão da nossa base. Então, esse é o retrato. A questão que eu vi foi muito mal colocado, e aí eu não sei se por má-fé, incompetência ou qualquer que seja, dizendo que a gente ia emprestar o estádio do Arruda. Veja, o Arruda é o principal símbolo do nosso clube, tá? O Arruda é um equipamento muito caro para você manter. Você imagina, aliás, vocês sabem que vocês cobrem o clube. Como a gente pegou o estádio aqui, não por outro, também a gente não quer apontar, mas veja, o estádio passou fechado 6 meses, sem investimento, tem que ter investimento permanente. A campanha dos banheiros que a gente iniciou vai continuar, e aí, Adriano não está aqui, mas Marco Benevides vai se debruçar sobre isso também. A gente vai continuar a investir na melhoria do estádio. Então, veja, é um equipamento caríssimo para se manter. Você com o calendário, imagine 100. Então, isso foi um pedido meu, pessoal, da nossa diretoria, quando conversei com o Aécio, presidente do Retrô, a quem eu quero mandar meu abraço,
e que tem o maior respeito, não só meu, como do clube, tá? Eu tenho ele como amigo pessoal. Amigo, veja, a gente está fazendo os esforços, como falei de Itamachule e Sales, que poderia ir também para o centro-sul do país. Eu até opinei, isso é uma opinião, que era muito melhor eles ficarem aqui na região, até porque vão participar, né, da Série D, e está mais próximo da gente, né, no contato, até porque vão voltar em novembro. E fiz esse apelo a ele, de que trouxesse os jogos do Retrô para o Arruda. Simples assim, ou seja, para gerar receita para o clube, né, para gerar movimento, e não como colocaram que a gente vai emprestar como se fosse uma coisa banal. Então, eu quero fazer essa correção, porque saiu na imprensa essa semana como se fosse uma coisa de uma forma simples, que a gente ia emprestar, não tem nada disso, vai ser feito um contrato, isso foi um pedido nosso, mais uma vez eu digo, para o Retrô jogar aqui no Arruda, né? Como também a gente pode ter outros jogos de outros times aqui. A gente tem que dar finalidade ao estádio, ao campo, ao Arruda, para que a gente possa criar receitas para manter o clube, já que nesse momento a situação é mais difícil ainda, já que não temos calendário. Então, dito isso, vamos passar depois para as perguntas. Só queria também fazer mais algumas questões muito rápidas, antes de passar para os nossos companheiros. Sim, para finalizar, a questão da SAF. Depois eu fico aberto para as perguntas, tá? A gente não está tranquilo de horário. A questão da SAF. A questão da SAF, eu digo e repito mais uma vez, desde o início de nossa entrada aqui no clube. Aí está Marco Benevides, nosso vice-presidente, toda a nossa diretoria. É prioridade nossa fazer nossa SAF ainda esse ano. Prioridade, né? Eu tive um sem número de reuniões aqui no Estado e fora daqui do Estado, conversando com possíveis investidores. A gente tem avançado, a gente tem descartado já algumas possibilidades que não têm, né, para nós, nenhum fundamento, e aquelas que a gente acha que tem possibilidade, a gente está discutindo uma por uma, e é bem simples. A gente vai discutir internamente, com toda transparência, o que é melhor para o clube. A gente sabe que a torcida tem, vamos dizer assim, a grande maioria, né, quase a totalidade, do apoio para que a gente faça a SAF imediatamente, porque se acha que é, vamos dizer assim, a volta, né, do Santa Cruz para o cenário através de uma SAF competente, só que a gente sabe também que existem SAFs e SAFs. Já tiveram umas que deram certas, outras que deram erradas, está aí no mercado. A gente não vai inventar a roda. A gente vai simplesmente pegar esses exemplos para não repetir o que deu errado e tentar acertar naquelas que deram certo. Então, assim, tranquilizar o nosso torcedor, o nosso sócio, né, de que a gente vai trabalhar dioturnamente, como estamos fazendo, para viabilizar a nossa SAF ainda esse ano. E, para finalizar, fazer um apelo ao nosso sócio, né, ao nosso torcedor que ainda não é sócio, que vocês estão vendo a dificuldade que nós estamos enfrentando. Então, esse é mais do que nunca o momento de ter o apoio, né, do verdadeiro tricolor, daquele que quer ajudar o Santa Cruz a sair dessa dificuldade que nós temos. Então, é um apelo para que a gente associe o maior número, né? Os que são sócios hoje em dia, que paguem em dia, quem não está associado ainda, que se associe e que dê realmente essa carga de apoio ao Santa Cruz, no momento mais difícil que nós estamos enfrentando em toda a história do clube. Então, essas minhas palavras iniciais. Eu vou passar aqui rapidamente para o nosso pessoal que está aqui na mesa e, posteriormente, a gente abre para as perguntas e quem vocês queiram indagar. Eu queria falar um pouco sobre a questão da comunicação em marca. Tá. Então, passando inicialmente para o nosso vice-presidente, Marco Benevides, vice-presidente do Executivo. Boa tarde a todos, boa tarde à Nação Coral, a todos também que compõem a mesa, dizer que é uma enorme satisfação dividir a gestão de Santa Cruz com vocês, é um grande prazer, e também aos que não estão aqui na mesa. Eu queria só explanar um pouco que as vitórias do Santa Cruz nesse ano, elas ultrapassam até a questão do campo. Montamos um time que alcançou a principal meta, que era voltar a ter calendário no ano de 2025, e tivemos também a evolução administrativa, como dito pelo presidente, e nos demais departamentos. A título de exemplo, pegamos o clube, certo, com cerca de 1.600 a 1.700 sócios. A gente chegou agora, ao final do Pernambucano, a passar de 5.200. A gente teve evolução também na parte da comunicação. A gente tem nas redes sociais da gente uma maior interação com o torcedor,
onde é notável que o torcedor se viu com o clube aberto, certo, e mais próximo, e estamos imbuídos aí em manter isso para o restante do ano, certo? Estamos preparando algumas ações de marketing para que a gente possa não só represar e continuar com esse número de sócios, como, quiçá, a gente elevar esse número, porque é muito importante essa receita para o clube. E, por outro lado, também na parte administrativa aqui, ter bastante responsabilidade com a estrutura e máquina do clube, para que a gente possa enfrentar esse desafio, que seja continuar o ano com pagamento de salários em dia, e que a gente possa entrar aí no ano 2025 de forma mais leve. Enfim, era isso. Pode ser então. Primeiro. Pronto. Passar para nosso presidente do Conselho Deliberativo, Vitor Pessoa de Mello. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer a presença de todos vocês. Boa tarde, Nação Coral. Eu acredito que tanto o nosso presidente, Bruno Rodrigues, quanto o nosso vice-presidente, Marco Benevides, ambos foram muito assertivos e felizes aí, né, em toda esse preâmbulo aí, essa fala, com relação ao momento do clube. Enquanto presidente do Conselho, a nossa ideia é fazer com que os poderes do clube, eles andem ritmados, no mesmo passo. Então, uma vez em que você tem a harmonia entre os poderes, as coisas fluem melhor, né? Então, a gente tem uma missão muito grande no dia a dia do Conselho, eu e meu vice, doutor Álvaro Maia, e vamos segui-la, vamos manter todo o rito, procurar ter harmonia e extrair ao máximo do que essa casa tem a dar ao clube, e contando com a colaboração dos nossos conselheiros. Então, acho que o momento é esse. Primeiramente, eu me sinto muito, mas muito feliz e privilegiado em poder sentar nessa cadeira, em compor essa diretoria, né? Eu acho que a palavra de ordem é de ser grato às coisas da vida. A gente tem uma missão muito pesada, de muita responsabilidade, mas quando a gente está alinhado em propósito, nos interesses do Santa Cruz, da instituição Santa Cruz, fica um pouco mais fácil, né? Então, eu queria passar a palavra para o nosso vice-presidente. Pode ser esse rito? Eu queria passar a palavra para o nosso vice-presidente do Conselho Deliberativo, doutor Álvaro Maia, que deve fazer alguns comentários sobre essa movimentação aí em busca da tão desejada vaga na Série D. Como bem destacou o nosso presidente Bruno Rodrigues, o nosso vice-presidente Marcos Benevides e o presidente do Conselho Deliberativo, Vitor Pessoa Tavares de Mello, esse trabalho que tem sido realizado por todos os membros dessa diretoria do Santa Cruz encontra-se devidamente respaldado na coalizão, na união de esforços, em todos imbuídos de um princípio único, de restaurar o Santa Cruz. O Santa Cruz precisa de união, precisa cada vez de pessoas colaborando com o clube, os sócios mais presentes. Por isso que conseguimos o objetivo desse ano, que foi a conquista da Série D de 2025. Empenhados nesse propósito, o Conselho Deliberativo, através do presidente Vitor Tavares de Mello, e estou hoje na condição de vice-presidente também, resolvemos, devidamente com a vênia, é bom destacar, do executivo do clube, protocolamos, antes do Conselho Arbitral, um requerimento junto à Confederação Brasileira do Futebol, voltado para o reconhecimento de que um clube
rebaixado para a segunda divisão do campeonato estadual, no caso, a equipe do Democrata de Governador, de Sete Lagoas. Essa equipe foi considerada apta no Conselho Arbitral, o que estamos agora, através de um recurso administrativo junto à CBF, protocolamos na última sexta-feira esse pedido, voltado para analisar especificamente essa habilitação desse clube. E, nesse propósito de discutir a Série D, eu gostaria que todos os membros da Crônica Esportiva Pernambucana se antenassem para como esses critérios da Série D estão sendo postos de uma forma que os clubes, em geral, acabam tendo dificuldade até em permanecer nessa Série D. Não à toa, várias desistências já ocorreram antes. Essa não é a primeira, nem vai ser a última. Outros clubes já desistiram em outrora. E é importante destacar que a Série D, no ano de 2021, possuía 68 times. E ela sofreu uma redução para 64 times. E hoje, diante desse critério, diante do enquadramento de um clube que foi rebaixado para a segunda divisão, apresentamos esse requerimento junto à CBF, no sentido de que a Confederação Brasileira de Futebol, como entidade máxima do futebol nacional, reanalise esses critérios. Por quê? Baseado nos princípios legais. Primeiro, a Lei Geral do Esporte, que disciplina que um clube, para ascender a uma divisão nacional, deve ser obedecido critérios técnicos. E desde quando um clube que foi rebaixado para a segunda divisão do seu campeonato estadual tem direito a participar de uma competição nacional? É importante destacar isso. Nós não estamos pedindo que a CBF considere o pleito do Santa Cruz por desistência. As desistências vieram como um efeito dominó no Campeonato Mineiro. Os clubes foram desistindo até chegar a clubes que estão rebaixados. Primeiro, a vaga chegou na Caldense. Essa equipe mineira desistiu porque preferiu jogar a segunda divisão do Campeonato Mineiro ao jogar a Série D deste ano. E chegou, então, a equipe do Democrata de Sete Lagoas. Essa equipe hoje encontra-se no grupo A6 da Série D de 2024 e deveria, na verdade, a CBF inabilitá-la pelos critérios técnicos. Nesse ponto, nós aplicamos a Lei Geral do Esporte, precisamente no artigo 193. Esse é o pedido que se baseia, depois vou compartilhar com todos os membros aqui da imprensa, pedir para Léo Bertin passar a peça que apresentamos na CBF, que é importante que todos leiam. A peça está fundamentada na legislação vigente, nos regulamentos, tanto da própria CBF, como também no regulamento específico da Série D. E pedimos, como disse antes, nós pedimos antes, foi um direito que foi buscado, é um direito que ainda assiste ao Santa Cruz. Foi feito pelo Conselho Deliberativo? Não, foi feito pelo Santa Cruz. É bom frisar isso. Foram os sócios e conselheiros do Santa Cruz, torcedores do Santa Cruz, que, imbuídos do propósito de garantir a vaga do Santa Cruz pelos critérios técnicos, que devem ser obedecidos nesse ponto de escolha, o clube de Minas Gerais está inabilitado. Esta é a tese que se funda o pedido, e dentro desse aspecto, com a inabilitação desse clube, a CBF passa a ter que empregar o artigo 103, parágrafo 4º, do Regulamento Geral de Competições, que lá diz que o clube que deve ser alçado à condição de jogo é a equipe melhor ranqueada no cenário nacional. E o Santa Cruz está, atualmente, porque esse ranking, vocês sabem muito bem, que sofre ano a ano uma mudança por conta de critérios técnicos da competição, ele se encontra hoje, é o primeiro clube melhor ranqueado dentre os 64 clubes da Série D. E, por conta disso, o Santa Cruz tem, por direito,
aplicando esse artigo 103, parágrafo 4º do Regulamento Geral de Competições, que é o mais justo, é o critério mais justo, é o critério mais equânime, que deve ser premiado. Eu vou ler aqui o artigo, e aí peço a atenção de todos os senhores da Crônica Esportiva Pernambucana, porque o pedido se baseia especificamente nesse artigo. Artigo 103, parágrafo 4º do Regulamento Geral de Competições, estipula que, nas competições realizadas e coordenadas pela CBF, para as quais a classificação dos clubes decorra da colocação destes em competições estaduais, organizadas pelas federações filiadas, inclusive torneios seletivos, caso algum clube desista ou não confirme sua participação, aí que vem o destaque, caberá à CBF a atribuição de vaga a um novo clube, valendo-se de critérios técnicos, isonômicos, equânimes e que privilegiem o fomento do futebol, podendo adotar o Ranking Nacional de Clubes, RNC, atualizado para atribuir a vaga a um clube de outra federação. No caso, a Federação Pernambucana de Futebol possui esse clube, e esse clube é o Santa Cruz. O Santa Cruz é o primeiro colocado no ranking nacional de clubes fora de série. Ele tem, dentro dos 64 times da Série D, o Santa Cruz é o melhor ranqueado. E, neste ponto, o pedido se funda nesse seguinte fato. Como o pedido ainda se encontra na CBF, está para análise, foi proposto na última sexta-feira, e o pedido eu vou resumir aqui o pedido que foi feito. Primeiro, que seja declarada, no caso de desistência de clubes ou incompatibilidade, entre os artigos 4º e 2º do REC, que é o Regulamento Específico da Competição, que seja declarada, no caso de desistência de clubes, o uso do dispositivo previsto no parágrafo 4º do artigo 103 do RGC, que é o Regulamento Geral de Competições, que eu acabei de ler para vocês. Que seja declarada a inabilitação do Democrata de Sete Lagoas para disputar o Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão, Série D, de 2024, por ausência de critérios técnicos e legais, em razão da sua colocação na competição anterior, no caso, o Campeonato Mineiro. A inclusão imediata do Santa Cruz Futebol Clube para jogar na Série D de 2024, tendo em vista que é o melhor ranqueado nacionalmente para participar do Campeonato Brasileiro da Série D neste ano. Então, eu acredito que o pleito será apreciado pela CBF. Acredito que não há dúvidas de que o Democrata de Sete Lagoas foi o pior colocado dentro do seu campeonato estadual e não pode disputar uma competição da envergadura de um campeonato brasileiro. Voltando a frisar, todos esses pedidos foram feitos junto à CBF, tanto antes do arbitral, como agora após o arbitral. E é bom esclarecer também ao público e à torcida do Santa Cruz, a mais apaixonada do Brasil, é que todas as reuniões que tivemos com a diretoria executiva sempre foram feitas ponderações para buscar essa vaga. Foi um trabalho em conjunto de busca dessa vaga. E essa vaga hoje, propriamente, vai ser discutida agora no foro próprio, que é na CBF. Nós temos que aguardar um posicionamento da Confederação Brasileira de Futebol, através desse recurso administrativo, e, quiçá, do STJD, caso a CBF não acolha esse pedido administrativo. Voltando a frisar, gostaria muito que a imprensa pernambucana se debruçasse sobre o pedido. Também, volto a frisar, esse pedido faz com que haja um melhor debate sobre a própria Série D. A Série D leva o nome de Série D, mas não pode ser esse D de deficitária. Um clube da magnitude do Santa Cruz, a maior torcida do norte e nordeste do país, que figura dentre as maiores torcidas do país e do mundo, não pode ficar
fora de uma competição como essa, tendo em vista que por ser o melhor ranqueado nacionalmente hoje que está fora de série. Com base nisso, nós vamos em busca dessa vaga ainda para este ano. Agora, destacando, é um pleito administrativo, vamos levar ao foro próprio, que é o STJD, e vamos aguardar um posicionamento, tanto da CBF como, quiçá, do próprio STJD. Por hora, é isto. E, levando em conta que estamos trabalhando de forma profissional, com absoluta serenidade e transparência, porque, ao contrário do que possa ser dito, nós estamos aqui unidos com o seguinte propósito: o Santa Cruz é Santa Cruz Futebol Clube e depende do futebol para sobreviver. E, diante disso, havendo a possibilidade de vaga, nós vamos atrás dela, até porque, se tiver 1% de chance, terá, conforme disse o nosso presidente Bruno Rodrigues, terá 99% de luta. Pode ter certeza, torcedor tricolor, que nós vamos em busca dessa vaga. Passa agora rapidamente para o nosso diretor de futebol, doutor Alan Araújo, e aí, logo após, a gente abre aí as perguntas. Vem para cá. Mas quero lhe parabenizar. Obrigado. Exemplar. Saúde. Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Santa Cruz. Boa noite à nossa querida torcida tricolor, aos integrantes da imprensa, que são parte fundamental do futebol pernambucano. Sendo muito pragmático, complementando os comentários do Dr. Álvaro Maia, quando a diretoria assume em 20 de novembro, o presidente apresenta o convite para remontar o futebol do clube. E era um desafio sem precedentes na história desse clube, né, porque a gente jamais esteve fora do calendário nacional. E relutei bastante em aceitar essa situação, até que fui vencido pelo prazo, porque a gente tinha 20 dias para montar um time e não tinha muita opção. Então, agradecer ao convite e a confiança do presidente Bruno, do vice Marco, de Vitor, de Álvaro e dos demais membros. Agradecer a parceria de todo mundo que topou enfrentar esse desafio comigo: Diego Hidalgo, Pedro Moraes e Saulo Cunha. Tá? A ideia, o presidente, a gente até discutiu a semântica que fosse esse cargo, e a gente decidiu que esse ano ia ser um comitê de gestão de futebol, porque a gente precisava começar a se acostumar com a ideia de que o Santa Cruz vai virar SAF cedo ou tarde e que ele precisava profissionalizar ao menos 2 setores inicialmente, que foi o marketing. A gente fez um processo de profissionalização, contratou prestadores de serviço que respondiam à estrutura estatutária. E no futebol não foi diferente. Esse comitê trabalhou bastante, mas a estrutura em a qual a gente colocou bastante ênfase foi a estrutura profissional, que foi comandada sem qualquer arrudeio por Francisco Salles, pelo professor Itamar Achule. Então, acho que foi um desafio, todo mundo deu as mãos por conta de uma série de condições. A gente conseguiu o objetivo inicial, a situação fora de campo, de questão salarial do clube, a questão de implantar uma filosofia de trabalho profissional, com processo, com método, com ferramenta, com estudo para a escolha dos atletas, com respeito à realidade orçamentária do clube, surtiu efeitos. Quero deixar muito claro que, embora os objetivos do ano tenham sido alcançados, a gente sabe que, para o tamanho dessa camisa e para o tamanho dessa torcida, a estrada ainda é muito longa e há muito que ser buscado, porque não dá para se vestir a camisa desse clube e não se pensar em títulos. Então, a gente sabe que o trabalho foi em relação a retornar ao calendário nacional concluído com êxito, mas a gente sabe que ainda tem um longo caminho para a gente voltar a conquistar títulos, a colocar o clube numa situação de sustentabilidade financeira,
a investir na base, a recuperar a nossa praça esportiva, a concluir o nosso centro de treinamento. E a gente sabe, olha o tamanho desse desafio, a gente sabe que a estrada ainda é muito longa. No que concerne ao futebol, não há nenhuma divergência com as ações que o clube está tomando na esfera jurídica. Durante todo o trabalho, foi sentado com Salles, foi sentado com Itamar e foi sentado com todo o elenco para dizer, obviamente, o que era claro para todo mundo. O Santa Cruz iniciava o ano sem calendário nacional, mas que as medidas administrativas e jurídicas estavam sendo tomadas e que, a cada momento, o trabalho foi setado alguns marcos para tomar decisões. E quais eram essas decisões, pessoal? A decisão era iniciar um processo de renovação dos atletas. Se a situação mostra evidências claras de que haveria o calendário nacional, o movimento de renovação de atletas, de contratos, teria sido começado. Esses marcos foram sendo vencidos e a resposta de participação no calendário esse ano até agora não veio. Então, chegou no momento em que a diretoria teve que sentar e fazer um acordo. O caminho jurídico e administrativo seria perseguido, mas a gente teria que continuar andando, preservando a responsabilidade. A responsabilidade considerando que o clube tem uma situação financeira preocupante, considerando a realidade que a gente não pode negar que o clube está em processo de recuperação judicial. Então, ao invés de tomar decisões que pudessem onerar e criar uma condição que a folha salarial fosse impagável, a decisão foi andar com o processo de desmobilização de parte do futebol, mesmo ciente que, se for obtido sucesso na medida administrativa, boa parte do time, do elenco, vai ter que ser refeito. Então, isso precisa ficar claro para todo mundo, né? Então, o foco, nesse momento no futebol, segue sendo privilegiar e oferecer essa estrutura às divisões de base, que é uma coisa que a gente não consegue oferecer no dia a dia. Trabalhar já algumas renovações, a gente está conversando com algumas renovações, discretamente, de maneira silenciosa, como foi o trabalho inicial. Trabalhar essas renovações para que, quando o trabalho seja retomado ali na virada de outubro para novembro, a gente não comece do zero. Que já tem uma estrutura com o executivo, que deixou um pré-contrato assinado, com o treinador, que deixou um pré-contrato assinado, com alguns atletas da casa ou de fora, que já estejam com contrato e a gente possa começar o trabalho diferentemente do que foi em 2024. Né? Ter que fazer um time em 20 dias e torcer muito para dar liga e dar certo. Não é sempre no futebol que você contrata 20, 25 peças e isso dá resultado. Pelo contrário, a história mostra que, na maioria dos casos, dá errado, dá muito errado. Então, para evitar que isso aconteça, quem quer que esteja tocando, né, junto conosco, o futebol do clube, né, Itamar, Salles e outros que vão se agregar, já que a gente quer aumentar o porte dessa estrutura profissional, saiba que a gente não começa do zero, feito foi para 2024. A gente começa com boa parte do trabalho encaminhado e que, no processo de formação de elenco, ao invés de contratar 20, 25 peças, a gente precisa contratar 8, 10 peças. Quem sabe? Então, resumidamente, é isso que está posto à mesa, sendo muito franco, muito verdadeiro com a torcida. Tem um caminho que está sendo trilhado, mas, do ponto de vista de administração do futebol, a gente precisava tomar uma série de medidas. E vocês sabem, jogador também é gente, jogador sente insegurança, quer saber do futuro, quer saber onde ele vai jogar amanhã. E, naturalmente, algumas situações foram evoluindo para que os jogadores pudessem assinar pré-contratos, pensar em novos ares. Então, isso teve que ser iniciado, tá bom, gente? Vou encerrar essa breve fala aqui e deixar à disposição para que vocês possam fazer suas perguntas. Vou abrir para a pergunta, tá? Tá ligado, já. Não seria mais recuperação judicial, seria. Tá, a pergunta é sobre recuperação judicial. A pergunta é sobre recuperação judicial, como o Santa pretende lidar com essa responsabilidade de recuperação judicial, alguns deveres que um clube em recuperação judicial tem, com ou sem atividade, com ou sem sucesso nessa medida junto à CBF. Aqui dá. Ô, Igor, não, veja, na realidade, essa questão, para a gente não digo importante, é primordial, né? Nós estamos em recuperação judicial, então todo e qualquer movimento que nós fazemos, a gente tem que
prestar contas. Então, esse é mais uma responsabilidade que nós temos. Ou seja, a gente está nesse processo de RJ, então, qualquer recurso que adentra o clube tem que ser prestado conta junto à Justiça, né? E aí, a questão da SAF, justamente para que a gente consiga fazer um plano de recuperação aprovado pelo nosso Conselho, a partir de uma proposta efetiva de investidores. Então, assim, essa questão da recuperação, não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas para nós não é só importante, é primordial que a gente tenha atentado a isso. Inclusive, dizer que, como acabou de falar agora o nosso diretor Alain Araújo, esse foi um dos motivos que a gente teve que tomar algumas decisões pontuais, de não poder aguardar mais, né, essa decisão da CBF em nos conceder a vaga ou não. Então, a gente tinha alguns marcos, como foi colocado, a gente esticou até onde pôde, mas até por conta de um compromisso da RJ, a gente teve que fazer esse movimento. Boa tarde. Eu gostaria de saber a questão do Itamar Schulli. Ele está no Retrô no momento, junto com o Francisco Salles. Caso venha a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, vocês têm um plano B para técnico? Porque ele já informou no programa que ele só vem depois que terminar. Tem alguma cláusula que, caso venha a Série D, ele retorne? Eu vou passar para o nosso diretor Alain. Só lembrando, Alain, antes que você comunique aí, que ele vai falar com propriedade também, é que essa turma aqui, a gente é acostumado a espaço curto de testado e aprovado. Então, se for o caso, a gente vai montar um time competitivo. Mas, Alain, isso é brincadeira, mas Alain, fala aí. Valdemir, objetivamente, respondendo a tua pergunta, não há nenhuma perspectiva de que, havendo a vaga, isso deve acontecer aí, caso positivo, em 30 dias, não há um espaço para que você diga assim, ligue para Salles e ligue para Itamar, agora vem para cá. Eles estão começando um trabalho, tem que ter um respeito também pelo profissional. Então, nesse caso, né, havendo sucesso nessa vaga, vai se trabalhar com outras opções. Quando foi se iniciar o trabalho, Salles, obviamente, foi o nome mais bem aceito, mas não era o único. Itamar também foi amplamente o nome mais bem aceito, mas não era o único. Então, a gente, por respeito à torcida, a gente precisa, obviamente, encontrar nomes à altura do desafio, mas, ao mesmo tempo, por respeito aos profissionais, a gente não pode deixá-los numa situação de que começou um trabalho, de repente está na semana de estrear e manda voltar para cá. Acho que, dentro da perspectiva profissional, esse cenário está descartado. Boa noite. A minha pergunta é mais voltada ao Arruda e à mobilização da torcida. Esse ano, o Santa Cruz teve poucos jogos em casa, mas teve uma presença massiva dos seus torcedores durante as ocasiões em que pôde recebê-los. Então, sem calendário até o momento fixado, mas com jogos de base, outras competições que o clube pode disputar, eu queria saber o seguinte: se há a possibilidade desses jogos, por exemplo, do Campeonato Pernambucano Sub-20, que começa agora em abril, serem disputados no Arruda, e caso isso aconteça, se há a possibilidade de receber a torcida para poder fazer com que eles continuem mobilizados em apoiar o clube. Boa tarde. A gente teve aí, durante esse Pernambucano, alguns episódios até de pessoas idosas, enfim, que nunca tinham sequer vindo ao estádio do Arruda, certo? Então, há uma renovação da torcida e tivemos aí nesse Pernambucano a torcida muito próxima, como você bem comentou. Salvo melhor juízo, eu acho que o jogo com o menor público foi 13 mil pessoas. Então, tivemos mais de 100 mil pessoas frequentando o estádio do Arruda. Como dito na minha fala anterior, entendo que houve uma aproximação da torcida. Nós, da diretoria, fizemos algumas práticas, por exemplo, de receber o torcedor que quer conversar com a gente, que quer sugerir. Apresentamos o Arruda, a estrutura administrativa, sentamos. Então, assim, demos abertura do clube para esse torcedor.
E sim, há esse interesse. Mantivemos aí parte da estrutura profissional do marketing e comunicação, porque entendemos que se faz necessário, é a maior fonte de receita do clube, essa atividade com o torcedor. No tocante à base em específico, a gente avalia essa possibilidade, mas também tem que agir um pouco com prudência, porque não adianta a gente abrir o estádio para um jogo para ter um baixo um baixo público. Aí a gente vai ter um custo elevado. Mas em jogos pontuais que a gente entenda que há a necessidade desportiva e que a gente pode fazer ações com o torcedor, sim, será feito. Boa noite a todos. Eu queria perguntar para o Alan, essa questão do futebol, já que vocês pretendem não começar um planejamento para a próxima temporada zerados, né? Que foi o que aconteceu agora para 24. Se você pode falar sobre nomes que vocês trabalham no elenco. Eu sei que em off já foi comentado sobre alguns nomes, mas dá para antecipar João Pedro, Totti e a situação do Lucas, como é que ele foi para o Botafogo da Paraíba? Se dá para antecipar para a gente se existem negociações, já para antecipar alguma coisa para a próxima temporada? E além do Lucas, do Thiago e do próprio Caio Melo, já tem alguém engatilhado já para ser anunciado por algum clube aí após o Campeonato Pernambucano? Essa pergunta aí é a pergunta que todo mundo está se fazendo por aí, né? Objetivamente, eu acho que todo mundo tem um bom entendimento daqueles atletas que foram testados e aprovados, né? E aí eu posso citar alguns: Totti, Paulo César, Lucas. Então, assim, entre diversos nomes, esses atletas são nomes que agradam, tanto é que são nomes que estão sendo citados aí por outros clubes daqui do estado mesmo, para disputar a competição, seja na Série C, seja na Série D. Então, parte desses nomes vocês conhecem, vocês sabem que houve atletas nossos que receberam sondagens ainda durante a competição. Então, a gente está trabalhando no sentido de, na medida do possível, estabelecer esse vínculo para não começar o trabalho do zero. Mas, ao mesmo tempo, você sabe a dificuldade. Um dos nomes, por exemplo, o Caio Melo, por exemplo, ele tem situações de realidade salarial bem acima, divisões acima, para jogar imediatamente, né? Então, eu estou preservando alguma confidencialidade da informação para não prejudicar as tratativas para o próprio atleta, né? Mas, então, boa parte desses nomes interessam, sim. E, do ponto de vista de monitoramento do mercado, o trabalho que o Pedro começou lá atrás, ele vai seguir fazendo aí, né? Primeiramente, a gente vai dar um foco em ajudar a base, então fazer um trabalho de mercado aí nessa faixa aí de 19 a 20 anos para reforçar o nosso próprio elenco do Sub-20, né? Isso é uma coisa que a gente já alinhou com o Fernando, que é o diretor da base, óbvio, respeitando o espaço e a liderança dele nesse processo. E, posteriormente a isso, a gente vai voltar aí à faixa do futebol profissional a acompanhar o monitoramento. Então, esses nomes que você já conhece, são os nomes que interessam mesmo. E a dificuldade é o fato de que o jogador quer jogar amanhã, não quer começar a ter perspectiva em novembro. Mas, se houve alguma coisa que foi bem feita fora de campo, foi um resgate parcial da credibilidade de que o clube estava tão em débito, né? Então, de pagar em dia, de conseguir honrar seus compromissos. Então, isso constrói uma nova realidade que facilita algumas negociações. Como o presidente falou, se no começo do trabalho se ouviu 90% de não, no final do trabalho o telefone de Salles, de Itamar e de vários de nós estava tocando para oferecer jogador, né? Mesmo com essa incerteza de calendário. Então, parte desses nomes agradam bastante. Os atletas que têm maior dificuldade hoje são efetivamente aqueles que são emprestados. Vou dar um exemplo para você, Paulo. Thiaguinho é um atleta que aprovou? Na minha opinião particular, sim. Na opinião do Comitê de Gestor de Futebol, sim. Mas ele efetivamente é um jogador da Jacuipense que decidiu, nesse momento, negociá-lo com o futebol paraibano para ele jogar. Então, assim, deixou-se uma porta aberta, porque a boa relação foi estabelecida, mas para voltar a falar de 2025 apenas mais adiante. Então, só para deixar claro que situações de atletas que foram emprestados, e aí, falando alguns nomes, o Paulo César, o Thiaguinho, o João Pedro são atletas que vieram emprestados, entre outros, Juan Tavares. Então, nessa situação, acaba
havendo um compasso mais de espera, porque você tem uma relação estabelecida contra o clube, e aqueles que são atletas livres, fica mais fácil você negociar nesse momento, tá? Então, todas essas situações estão sendo monitoradas e a gente vai tentar construir ao longo aí dessas próximas semanas. Eu queria perguntar sobre a questão das reformas do banheiro do Arruda, dos banheiros do Arruda. Quero saber se a campanha continua, se o clube vai continuar divulgando o processo para arrecadação da torcida, quanto já foi arrecadado e se tem alguma previsão, alguma meta assim de quando vai concretizar essas obras, de quando vai estar tudo feito aqui no... São 52 banheiros, eu acho, né? Na realidade, eu vou passar para Marcos detalhar. Adriano Lucena, o presidente da Comissão Patrimonial, não pôde estar presente, está em viagem, mas a informação é que até a próxima semana ele vai detalhar todos os projetos, porque, como não é uma coisa única, né, quer dizer, cada banheiro desse tem um desenho diferente, então cada um tem que ter um projeto diferente. Então, isso vai ser tudo anunciado para a semana, mas a campanha vai continuar. Eu vou passar para Marcos detalhar mais. Isso. Como dito pelo presidente, na próxima semana vai estar sendo lançado um website, certo? E nesse website vai constar todo o projeto arquitetônico dos banheiros, e estamos próximos de 50 mil reais, o que equivale aí a 4 banheiros, tá? E tenho certeza que com os próximos passos de divulgação de imagens, das obras, a torcida vai abraçar, de modo que no próximo ano a gente tenha ou a totalidade ou grande parte desses banheiros já pronto para receber o nosso torcedor. Boa tarde, gente. 2 perguntas. Em relação a esse recurso que o Santa tem para jogar a Série D, que deu entrada, qual o prazo máximo que vocês acreditam ou esperam que a resposta seja dada? E tendo a resposta positiva, já há um monitoramento, já há um planejamento para a montagem desse time para a Série D? Boa tarde, Tarci. Com relação ao prazo, a CBF, nós temos, independente desse recurso, até a próxima quarta-feira, para ajuizar uma medida cautelar junto ao STJD, caso não haja uma resposta dentro desse prazo pela Confederação Brasileira de Futebol. Então, é nesse sentido, o prazo que temos é até a próxima quarta-feira para ajuizar uma medida cautelar junto ao STJD, caso a CBF não se manifeste sobre esse pedido do Santa Cruz Futebol Clube. Agora, com relação ao futebol, aí vou passar para Alan Araújo. Tassis, sobre monitoramento, a gente já bateu um papo fora do ar, né? Para o começo do trabalho foram analisados de maneira superficial ou mais aprofundada, uma lista superior a 400 atletas, 500 atletas. Então, esse monitoramento ele seguiu, né? E outros foram sendo adicionados aí durante o trabalho, obviamente, pela falta de visibilidade sobre o calendário nacional. Nenhuma ação mais efetiva foi tomada para mandar um pré-contrato, fechar contratações, mas essa lista continua. Então, acho que ela seria o ponto de partida, essa lista mantida pelo departamento, né, pelo comitê gestor, seria o ponto de partida para você fazer algumas contratações. E aí, sendo muito honesto contigo, havendo resultado positivo nesse recurso, a gente vai ter que lançar mão também, não só dessa observação, né,
normalmente leva tempo, mas de rede de contato, né? Relacionamentos que existem em clubes como Vitória, como Ceará, eventualmente o Fortaleza, enfim, no Palmeiras, pessoas-chave que já estiveram no clube, como o presidente Constantino, outras pessoas que vai ter que dar as mãos, tá? Vai ter que dar as mãos e vai ter que se trancar no escritório durante 3 a 5 dias e só sair de lá quando eu tiver um time novo. Presidente, o senhor falou sobre a SAF. Tudo bem, a SAF está em andamento, mas existe alguma empresa já que está em andamento, já está mais avançado? E se também existe a possibilidade de o Santa Cruz entrar com parceria com o time nacional ou internacional? Então, veja bem, com relação à SAF, o que eu posso lhe adiantar é que a gente tem conversado bastante, recebido, como eu disse no início da coletiva, recebido vários investidores, bem como aqui no Estado, bem como também fora do Estado. Eu, como nossos companheiros, já tivemos aí no Rio, em São Paulo, em Brasília, enfim, conversando e ouvindo as propostas. Na realidade, a gente parte do princípio do modelo, né? O modelo nosso, pensado por nós no momento, é apartar o patrimônio da SAF, porque você tem hoje vários modelos, ou seja, você pode colocar todo o patrimônio dentro da negociação, como também apartar, ou seja, nosso estádio, na área social, da SAF. Essa é a nossa expectativa, é o que a gente tem conversado internamente, ou seja, apartar o patrimônio da SAF do futebol. Com relação a propostas de outros clubes internacionais, o que acontece é o seguinte: a gente não pode avançar muito, até porque tem questão de sigilo, mas o que eu posso lhe dizer é que já em 2023 já houve, né, alguns investidores interessados que fizeram a prospecção e até chegaram a avançar. Mas logo no final do ano houve a eleição e a gente assumiu já em novembro. Então, assim, eu digo ao mercado como um todo que comercialmente falando, empresarialmente falando, investir no Santa Cruz é a melhor SAF do Brasil. A todos eles eu digo isso. A todos eles que eu converso eu digo isso. E são números. Então, a gente está buscando com muita calma, muita tranquilidade, muita transparência, mas principalmente sabendo que estamos correndo contra o tempo também e que é muito importante a gente, se Deus permitir, confirmar nossa SAF ainda esse ano.